E aí, galera do primeiro ano, tudo bom com vocês? Bem-vindos aí a mais uma videoaula aqui de Química do Setor B. Vamos seguir então o estudo das moléculas, das substâncias, né, que fazem ligação covalente, as substâncias moleculares. A gente já viu as ligações, a gente já viu a geometria na semana passada e agora a gente vai dar uma olhada numa outra coisa, que é o que a gente chama de polaridade, tanto das ligações químicas quanto polaridade das moléculas. Então, primeiro, vamos relembrar um conceito que a gente aprendeu quando a gente viu as propriedades periódicas, que é o conceito de eletronegatividade. Então, a eletronegatividade é uma propriedade periódica, ela é a capacidade de um átomo atrair os elétrons de uma ligação química. Então, sempre que os átomos fazem uma ligação química, independente do tipo de ligação, o núcleo dos átomos atrai os elétrons para perto de si. Cada elemento atrai esses elétrons com uma força diferente, e essa força é a eletronegatividade. Então, quando a gente olha na tabela periódica, a gente tem esse aqui é o mapa de eletronegatividade. Mais para o vermelho aqui são os valores mais altos, quanto mais amarelo, o valor mais baixo. Então a gente nota que os elementos que têm maior eletronegatividade são justamente os elementos que estão aqui no canto direito superior da tabela periódica, né? Que são quem? Justamente os ametais. Então, os ametais eles são mais eletronegativos, eles puxam os elétrons para perto de si. Os metais já têm a tendência, né? Tem vários valores diferentes aqui, mas de uma forma geral a gente pode falar que os metais têm a tendência a serem mais eletropositivos, ou seja, eles não puxam os elétrons com muita força. Como a gente está falando de ligação covalente, a gente só está falando dos ametais, que são os caras que são os mais eletronegativos, né? A gente vai usar essa ordem aqui, tá? Então, isso aqui é uma fila de eletronegatividade, onde está aqui do maior para o menor. Então, essa fila aqui, ó, flúor, oxigênio, nitrogênio, cloro, bromo, iodo, enxofre, carbono, fósforo e hidrogênio, são os elementos que mais aparecem nas moléculas, né? Então, são esses que a gente precisa lembrar, a ordem de eletronegatividade. Significa que destes ametais, o flúor é o mais eletronegativo, ele puxa os elétrons mais forte para perto de si, e o hidrogênio é o menos eletronegativo, ou seja, ele puxa os elétrons com menor intensidade. Ok? E a gente vai precisar desse conceito de eletronegatividade para entender a polaridade das ligações. Então, quando a gente fala que algo é polar, significa o quê? Que tem polos. Né? O que são polos? São regiões com características diferentes uma da outra. A gente pode falar de polo, por exemplo, polo magnético da Terra. A gente pode falar também de polo numa pilha. Né? Então, no caso de uma molécula, quando a gente fala de polaridade, a gente está falando de regiões da molécula que possuem cargas diferentes. Tá? Antes de entrar nas moléculas, vamos olhar para uma ligação iônica, como que ela acontece. A gente já tinha visto que quando a gente tem uma ligação iônica, por exemplo, entre o sódio e o cloro, a gente tem a perda de um elétron por esse átomo de sódio, que fica com uma carga positiva, e o ganho de um elétron por esse átomo de cloro, que fica com uma carga negativa, e aí tem uma atração eletrostática. Então, aqui a gente tem uma transferência completa de elétrons de um átomo para o outro, e eles adquirem carga completa. Okay? Então, quando a gente está falando de ligação iônica, esses caras têm carga, por isso que a gente tem aqui um sinal negativo e outro sinal positivo. Agora, quando a gente está falando de substâncias moleculares, a cara vai ser um pouquinho diferente. Tá? Então, quando a gente tem uma ligação covalente, onde tem uma substância que é molecular, a gente pode ter dois casos diferentes. Primeiro, eu posso ter, por exemplo, uma ligação entre dois átomos iguais, como é o caso aqui dessa molécula de gás cloro. Eu tenho um cloro, outro cloro, estão compartilhando um par de elétrons aqui. Notem que esse par de elétrons ele é atraído pelos dois núcleos. Como os dois átomos são iguais, as suas eletronegatividades são iguais. Então, a força de atração dos elétrons para esse núcleo é igual à força de atração dos elétrons para esse núcleo. Então, como essas duas forças são iguais, esses elétrons eles não vão ter tendência a estar mais perto nem de um átomo nem do outro. Então, essa ligação química entre os dois átomos de cloro, a gente chama ela de uma ligação química, uma ligação covalente apolar. Por que ela é apolar? Porque não se forma polos, porque o elétron não vai preferir ficar de um lado ou do outro. Ok? Ele não vai ser atraído mais fortemente por nenhum desses átomos, porque eles são iguais e a força é igual também. Então, essa ligação entre átomos iguais é apolar. Agora vamos dar uma olhada nessa molécula aqui de HCl. Né? Então agora a gente tem aqui ó, um par de elétrons sendo compartilhado entre um átomo de hidrogênio e um átomo de cloro. Se a gente for olhar lá na nossa fila de eletronegatividade, a gente vê que a eletronegatividade do cloro é maior que a do hidrogênio. Significa o quê? Que o cloro exerce uma força de atração maior do que o hidrogênio sobre esses elétrons aqui. Tá vendo essas duas setinhas como elas são desiguais?
Isso, como o cloro atrai mais fortemente esses elétrons do que o hidrogênio, a gente fala que a densidade eletrônica dessa molécula ela não é equilibrada. Então, os elétrons vão estar mais próximos ou vão passar mais tempo próximos do cloro do que do hidrogênio. Isso faz com que exista o aparecimento aqui de cargas, mas não são cargas completas, igual no íon. Né? Quando a gente tem ligação iônica, um cara perdeu o elétron, outro cara ganhou o elétron. Então, eles são cargas completas. Aqui não. Os elétrons eles simplesmente estão mais próximos do cloro do que do hidrogênio. Então, essas cargas elas são parciais. Então, sempre quando a gente tem uma ligação que a gente chama de uma ligação covalente polar, que é aquela entre dois átomos diferentes com eletronegatividades diferentes, ocorre o surgimento de cargas parciais. E a gente representa por esse símbolo aqui, que é a letra delta, a letra grega delta minúscula. Né? Então, o cloro, como os elétrons estão mais próximos dele, aqui ele vai ter uma carga parcial negativa, por isso delta menos, e o hidrogênio tem aqui uma carga parcial positiva, ou seja, o delta mais, porque os elétrons estão mais longe deles. Né? Então, notem que essa carga aqui ela é parcial. Quando a gente tem uma ligação iônica, a carga aqui é completa, por isso que a gente usa o símbolo mais e menos. E aqui a gente usa o delta mais e delta menos. Tudo bem, gente? Então, sempre que a gente tem ligação entre átomos iguais, com a mesma eletronegatividade, a ligação covalente é apolar. Quando a gente tem uma ligação covalente entre átomos diferentes, que têm eletronegatividades diferentes, essa ligação ela é polar. Tá? Então, por enquanto, a gente está falando só de ligações. Então, eu estou olhando a ligação entre dois átomos. Então, dentro de uma molécula que tem mais átomos, eu posso olhar para cada uma das ligações individualmente e determinar se aquela ligação é polar ou apolar. Agora, também existe a polaridade de moléculas. Então, a gente olha para a molécula como um todo. Ok? Quando a gente tem uma substância simples, né? O que é uma substância simples mesmo? É uma substância formada por átomos de somente um elemento. Então, a molécula dessa substância aqui, ó, o O2, gás oxigênio, o ozônio O3, o enxofre S8, o fósforo branco P4, essas substâncias, elas são formadas por átomos só de um elemento. Vamos pensar, se dentro dessa molécula só tem átomos iguais, quer dizer que todas as ligações que ocorrem dentro daquela molécula são ligações apolares. Porque elas são ligações feitas entre átomos iguais. Se todas as ligações são apolares, quer dizer que a molécula como um todo também é apolar. Então, toda substância simples tem molécula apolar. É uma substância apolar. Tudo bem? Não importa qual é o elemento, nem quantos átomos de cada elemento tem na molécula. Toda substância simples é apolar. Beleza. Agora, e se a gente tiver uma molécula diatômica que não seja uma substância simples, né? Uma substância composta ali por somente dois átomos de elementos diferentes, como, por exemplo, HCl, HBr, monóxido de carbono, né? O CO, entre outros. Se eu só tenho dois átomos e eles são diferentes, aquela ligação entre eles vai ser polar. Portanto, a molécula como um todo também vai ser polar. Tá? Então, sempre que a gente tiver uma molécula formada por dois átomos apenas, diferentes um do outro, essa molécula vai ser polar. Ok? Agora, isso a gente viu substâncias simples e moléculas diatômicas, ali onde só tem dois átomos. E se a gente complicar um pouquinho as coisas, né? E se a gente olhar para moléculas que são um pouco mais complexas, que têm mais átomos, o que a gente precisa olhar para determinar? A gente vai ter que, para saber se a molécula é polar ou apolar, a gente vai ter que olhar, para as ligações delas, se são polares ou apolares, e outra coisa que a gente vai olhar é a geometria. Então, vamos olhar aqui cada uma dessas moléculas. A gente tem aqui o dióxido de carbono, né, a CO2. Está vendo que ele tem um carbono, faz uma dupla ligação com oxigênio e uma dupla ligação com outro oxigênio. Beleza. Tem duas nuvens eletrônicas ao redor desse carbono, certo? Que são as duas ligações duplas, e dois ligantes, né, dois oxigênios, e a geometria dessa molécula ela é linear. As duas ligações do carbono com o oxigênio são polares. Ó. Então, aqui, ó, tá vendo essa setinha vermelha? Está indicando que o oxigênio ele puxa os elétrons mais forte do que o carbono. O oxigênio é mais eletronegativo. Quando a gente tem, então, essa ligação polar, agora, desse lado tem outra ligação que também é polar. Tá vendo que, então, a gente tem o oxigênio puxando elétrons para um lado e aqui a gente tem o oxigênio puxando elétrons para o outro. O que acontece? A gente pode pensar nessas setinhas como sendo vetores. Se eu tenho dois vetores com a mesma intensidade, com a mesma direção, só que em sentidos opostos, o que acontece entre eles? Eles se anulam. Então, esses elétrons, se o oxigênio está puxando para um lado, o outro oxigênio está puxando para o outro, eles não vão sair do lugar. Então, essa molécula de CO2, embora as ligações sejam polares, a molécula é apolar, porque esses vetores se anulam. Tudo bem?
Então vamos olhar agora aqui para o SO2. O SO2 ele tem aqui um enxofre e ele tem uma ligação dupla com o átomo de oxigênio e uma ligação simples com outro átomo de oxigênio. Aqui não está mostrando a ligação dupla, mas é porque ele já está mostrando a setinha aqui. Ó. O oxigênio ele é mais eletronegativo do que o enxofre, por isso que tem a setinha apontando para o oxigênio. Notem, aqui existem 3 nuvens eletrônicas, né, as duas ligações mais esse par de elétrons não compartilhado, e somente 2 ligantes, né, que são os 2 oxigênios. Notem que um oxigênio está puxando para cá, o outro oxigênio está puxando para cá. Esses 2 vetores eles não se anulam. Né? Vai ter uma resultante aqui. Onde é a resultante? Aqui para baixo. Né? Então, significa o quê? Quando a gente olha essa molécula que é angular, a gente vai ter aqui na parte de baixo, onde estão os oxigênios, um polo parcial negativo, porque os elétrons estão sendo puxados, e na parte de cima, onde tem o enxofre, um polo parcial positivo. Certo? Então, essa molécula ela é polar. Tá? Então, quando os vetores se anulam, como é o caso do CO2, a molécula é polar. Quando os vetores não se anulam, a molécula é polar. Agora vamos olhar para essa molécula aqui, ó, o BF3, tem um átomo de boro no meio, fazendo 3 ligações simples com 3 átomos de flúor. Né? Essa é uma molécula trigonal, por quê? Porque são 3 nuvens eletrônicas e 3 ligantes. Certo? Notem que esses 3 vetores aqui são mostrados porque o flúor puxa esses elétrons mais forte do que o boro. Esses 3 vetores, quando eles apontam para os vértices de um triângulo equilátero, esses 3 vetores se anulam. Portanto, essa molécula também é apolar. Ok? Então, a molécula trigonal aqui, com os 3 ligantes iguais, ela é apolar. Beleza. Agora vamos olhar aqui para uma molécula de água. Né? Agora a gente está vendo aqui geometrias onde existem 4 nuvens eletrônicas. Então, a gente tem o quê? Ó? Hidrogênio ligados no oxigênio. Essa molécula angular tem 4 nuvens eletrônicas e somente 2 ligantes. Notem que esses 2 vetores eles não se anulam. Vai ter uma resultante negativa aqui, ó, nesse oxigênio, enquanto esses hidrogênios vão ficar mais positivos. Certo? Se a gente tem a separação de polos, esses vetores não se anulam, essa molécula é polar. E agora, aqui o caso do NH3. A gente tem uma molécula piramidal, onde existem 4 nuvens eletrônicas, as 3 ligações com o hidrogênio, e mais um parzinho de elétrons não compartilhado do nitrogênio aqui, e só 3 ligantes, né, que são os 3 hidrogênios. Quando a gente soma esses três vetores, eles também não se anulam. Existe uma resultante aqui que vai ser em direção ao átomo de nitrogênio, porque ele está mais para cima no plano aqui. Então, esse nitrogênio vai ficar com polo parcial negativo e os hidrogênios vão ficar positivos. Essa molécula ela é polar também. E por último, temos aqui uma molécula de tetracloreto de carbono. Tem um carbono no meio com 4 cloros ligado a ele. A molécula tem 4 nuvens eletrônicas e 4 ligantes. Né? Uma molécula tetraédrica. Quando a gente tem um tetraedro, os 4 vetores aqui eles se anulam. Tá? Então, essa molécula ela é apolar. Olha só, se a gente for olhar nas duas tabelas, a gente vai ver que as substâncias que a gente classificou como apolares são justamente aquelas onde o número de ligantes é igual ao número de nuvens eletrônicas, ou seja, não tem par de elétrons não compartilhado. Essas substâncias vão ser apolares. Já as substâncias polares são aquelas onde o número de nuvens eletrônicas e o número de ligantes é diferente. E por isso, sempre tem par de elétrons não compartilhado. Agora, será que em todas as substâncias vão ser assim? Vamos olhar para essas duas aqui. Ó. Aqui a gente tem o ácido cianídrico, ou cianeto de hidrogênio, né, que é o HCN. Notem, tem um carbono com 2 nuvens eletrônicas ao redor dele e 2 ligantes. O nitrogênio aqui e o hidrogênio aqui. Então ele tem 2 nuvens e 2 ligantes. Só que esses ligantes são diferentes. O carbono puxa os elétrons mais forte que o hidrogênio e o nitrogênio puxa os elétrons mais forte que o carbono. Então aqui a gente tem uma resultante que é para a direita, aqui o nitrogênio vai ficar negativo e esse hidrogênio vai ficar positivo. Então essa molécula ela é polar. Agora, aqui a gente tem o CH3Cl, né, o clorometano. Esse cara aqui, ó, tem 3 hidrogênios que têm menor eletronegatividade do que o carbono e um cloro que tem maior eletronegatividade que o carbono. Então, embora ele tenha 4 nuvens eletrônicas e 4 ligantes, como um dos ligantes é diferente, vai fazer com que essa molécula também seja polar. Tudo bem? Então, qual que é a regrinha que a gente faz para saber se uma substância é polar ou apolar? Quando a gente olha que o número de pares eletrônicos, ou melhor, o número de nuvens eletrônicas ao redor do átomo central é igual ao número de ligantes iguais, a molécula é apolar. Então, quem pode ser apolar? Pode ser uma molécula linear, uma molécula trigonal ou uma molécula tetraédrica, desde que todos os ligantes sejam iguais. Quando o número de pares eletrônicos, ou melhor, o número de nuvens eletrônicas ao redor do átomo central é diferente do número de grupos iguais ligados ao átomo central, essa molécula é polar.
Ou seja, sempre que a gente tiver uma geometria angular ou piramidal, essa molécula ela é polar. Agora, se a gente tiver uma geometria que for linear ou trigonal ou tetraédrica, mas os ligantes não são todos iguais, essa molécula também vai ser polar. Ok, gente? E é justamente essa polaridade que vai influenciar no tipo de interação que ocorre entre as moléculas, que vai influenciar no monte de propriedades delas, como, por exemplo, as temperaturas de fusão, a solubilidade, entre outras coisas. Ok? Então, a gente está vendo conceitos que estão completamente interligados. O que a gente viu antes da geometria está interligado à polaridade, que vai estar interligado ao que a gente vai continuar vendo. Beleza, gente? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula e a gente se vê, então, durante a semana nas lives, a gente faz os exercícios, tira as dúvidas e se vê na próxima. Beleza, gente? Até mais, aquele abraço.